Alguém já ouviu alguma palestra de Dimas de Souza? Ele, na verdade, é o mentor espiritual do Grupo Espírita da Prece. Então, ele tem um relato no livro Obreiros da Vida Eterna, e tem também alguma reportagem que nós vamos trabalhar aqui, feita pela Angélica, que saiu no Espírita Mineiro de 2007, que nos traz algumas informações aí bem importantes sobre ele. Antes da gente começar a falar propriamente de Dimas de Souza, nós fazemos uma pequena introdução. O valor do conhecimento espírita em nossas vidas. Hoje estava com um livrinho no carro, que é esse livro aí, Todo Dia. E ele abriu uma mensagem que falava assim: cada dia é um novo dia. Observa onde te colocas. Não faças hora vazia, chorando desilusões. Então nós observamos que a nossa vida, ela não é um momento de choro. Ela, na verdade, é uma grande estrada que Deus nos coloca de oportunidade para que possamos desenvolver o bem e o aprimoramento espiritual. E quando a gente busca essa ideia, nós entendemos o valor da doutrina espírita, não apenas como religião, mas como ciência e filosofia. A gente entender o porquê das coisas, a gente acreditar nas coisas através do estudo, através da reflexão. E para que a gente comece a entender o valor da compreensão das coisas, o valor do estudo da ciência espírita, nós buscamos um caso no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Chico estava atrasado, acordou atrasado para ir para o trabalho e caminhava muito rápido. E uma mulher lhe chama: Chico, vem cá, eu preciso falar com você. Ele fala: eu não tenho tempo, eu estou atrasado. E continua caminhando. E Emmanuel chega e fala: Chico, volta. E ele voltou. Era para ele apenas explicar um remédio que ele tinha passado para aquela mulher. Ele explica em menos de um minuto. E ela agradece e ele vai embora. Depois que ele caminha por um tempo, Emmanuel fala: olha para trás. Olha os fluidos da gratidão daquela mulher chegando até você. Se você xingasse ela ou não tivesse tempo, ela estaria xingando você, e outras ondas e outros fluidos não muito bons estariam te atingindo. Só que quando a gente entende essas histórias, a gente busca a doutrina espírita. O que é um fluido? Por que o bem nos faz bem? Por que a caridade que a doutrina espírita nos pede é uma ação que nos movimenta para o bem? Tudo existe um esclarecimento científico e filosófico que a doutrina espírita nos concede. Sendo assim, vamos falar então um pouco sobre a vida de Dimas de Souza. Muito pouco a gente vê falar de Dimas de Souza nas casas espíritas. Então, conforme nós falamos aqui na introdução, capítulo 3, quem tiver interesse de ler um livro muito bom, Obreiros da Vida Eterna, essa é a edição mais nova, a minha mais antiga, e ele relata o momento do desencarne do Dimas. Como que Dimas foi preparado para desencarnar? E uma coisa importante, o livro não fala, mas algumas pesquisas espíritas já nos trazem. Dimas de Souza Quelavrense. Ele nasceu em 1881 e desencarnou em 1945. E o interessante da passagem de vida dele é que mais ou menos aos 23 anos, ele já casa, começa a ter seus filhos, mas a sua condição econômica era precária. Segundo o relato do Espírita Mineiro, que a Angélica Maia nos fez a pesquisa com alguns familiares dele, ele teve 24 filhos. Então ele fez a sua vida por trabalhar arduamente para manter a subsistência da família. Só que num dado momento ele trabalhava na coletoria de impostos. Segundo essas pesquisas, quem cobrava, não sei se era luz ou água na cidade, era a prefeitura. E ele trabalhava na Câmara fazendo essas cobranças nas casas. E em determinado momento, quando ele tinha uma folga, ele trabalhava também como pintor de parede nas casas. E um certo homem da coletoria pediu que ele fosse pintar a Câmara, que ele fosse fazer a pintura das paredes. E como as paredes eram muito altas, ele pediu que colocasse uma escada para ele. E o responsável por essa coletoria falou: olha, não precisa de escada não, você sobe aqui na escrivaninha e fica tudo resolvido. E Dimas começou a fazer a pintura, subiu na escrivaninha. Quando chegou a noite, os guardas estavam batendo na porta da sua casa para prendê-lo. Tinha um desfalque financeiro dessa coletoria e viram que o sapato de quem entrou lá era justamente o sapato de Dimas. E Dimas iria ser preso. No momento da prisão, ele olha para a mãe dele e fala: a senhora acredita na minha inocência? Ela fala: sim.
escuta, ele fala, então está tudo bem. E ele é preso, ele fica 2 dias preso. Só que o mais interessante, quando ele é levado à cadeia pública, a mediunidade dele aflora. E um espírito começou a manifestar por ele na cadeia, escrevendo nas paredes: este homem é inocente, eu sou o juiz das causas justas. E começou a escrever aonde estariam os livros dessa coletoria, quais as páginas desse livro que informavam que Dimas era inocente. A princípio achavam que ele estava ficando louco. Quando foram conferir as páginas, viram que o desfalque já tinha sido feito antes. Aquele que contratou o Dimas é que tinha feito o desfalque. E Dimas foi liberto e o coletor de impostos foi preso. Passado um tempo, ele pediu que Dimas comparecesse à prisão para pedir perdão. E Dimas foi. Dimas perdoou aquele homem que estava muito doente. Quando ele ainda saiu da prisão, Dimas ainda colocou ele numa pensão e cuidou daquele homem. A mediunidade dele era tão forte que era uma mediunidade de cura. Segundo alguns relatos que constam aqui nessa reportagem, que é o Espírita Mineiro, se você digitar no Google, o Espírita Mineiro 2007, o Companheiro Liberto, você vai achar essa reportagem que a Angélica fez. E lá mostra vários casos, por exemplo, de ações que ele fez de acordo com a sua mediunidade. Aqui nós temos que impedinte estava com uma ferida que já estava com mau cheiro, gerando uma gangrena muito forte. Dimas deu um passe e os fluidos fizeram com que aquele processo secasse. Ele curou aquele homem que tinha uma ferida. Um outro homem era trazido num cavalo amarrado e era considerado como louco e perigoso, porque tinha matado 3 pessoas. Dimas abre a janela da sua casa e fala: solta esse homem. As pessoas falaram: é impossível, ele é muito perigoso, se ele fica solto ele mata as pessoas. E o Dimas falou: solta esse homem. Aplicou um passo naquele homem e ele também ficou curado. Foi trazido de uma fazenda um outro homem em loucura, em possessão, e Dimas colocou dentro da sua casa. Em um determinado momento ele fugiu, foi no armazém do lado da casa e lambeu todos os piques que tinham veneno para rato. Dimas colocou um passe naquele homem e ele vomitou todo o veneno e melhorou também. Então são vários casos em que Dimas realizava curas assim, aparentemente milagrosas. Mas pela doutrina espírita a gente sabe que não existe milagres, né? E dando uma sequência de pesquisas, junto com alguns companheiros, a gente vai pesquisando algumas coisas de Lavras, encontrei essa reportagem no Jornal de Lavras de 1938. O Dimas colocando uma nota no jornal da cidade falando que o Centro Espírita Regeneração, pelo seu único responsável, Dimas de Souza, avisa dos seus adeptos que continua funcionando legalmente como sempre na rua de Santo Antônio 470. Alguns anos atrás, nós tínhamos um companheiro de trabalho aqui, que hoje já é desencarnado, e ele já tinha uma experiência, um convívio na doutrina espírita, e ele contava muito esses casos para a gente. E ele falava muito que o Dimas ele vivia, se não me engano, perto ali de onde hoje é o velório, o cemitério São Miguel. E quando eu vi essa reportagem nas pesquisas, eu lembrei dele me falando esse caso. Então morava-se ali mais ou menos perto do cemitério, e ali onde ele mantinha o Centro Espírita Regeneração, né, que era o local de trabalho dele. Mas quando a gente fala sobre os tantos feitos que Dimas fazia apenas com um passe, que ele era um médio de cura, a gente busca na doutrina espírita. Todo o assunto espírita que a gente vai buscar, toda a literatura, a gente tem que estar sempre associado com a base que é Allan Kardec. E a gente pensa, seria um homem milagroso? Seria um santo porque curou as pessoas? Aí a gente vai em A Gênesis, no capítulo 13, e está relatado assim: foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo, e a ciência ainda não explorava todo o vasto campo da natureza. Larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Se a gente fizer uma análise científica, o século XIX foi o berço do iluminismo, o século das luzes. Então a gente teve uma revolução muito forte na biologia, na química e na física. Então muito da ciência estampou-se ali no século XIX e começou a perguntar no século XX. Então muito do que a gente achava que era milagre, que era sobrenatural, hoje nós já temos condição
com o apoio da doutrina espírita, a entender que são fenômenos naturais. Então não existe o sobrenatural, existem coisas que nós ainda seres humanos não temos a condição de compreender, mas que elas vão sendo reveladas à medida que a evolução vai acontecendo no processo. Se a gente pensar hoje que a gente fala no celular, que a gente comunica com a pessoa por uma mensagem, se a gente falasse isso há 30 anos atrás, era coisa impossível. A gente vê hoje alguns avanços da medicina, principalmente no setor de imagens, coisas que há 20, 30 anos a gente também não falaria. Então esses avanços vão permitindo a gente descobrir novas coisas e compreender. Então quem nós somos? Nós somos seres espirituais, nós temos potencialidades. À medida que a doutrina espírita vai nos explicando essas nossas potencialidades, nós vamos entendendo as coisas e enxergando que o milagre, o sobrenatural não existe. Existe nada mais do que coisas naturais que estão aí na natureza. E para a gente entender esse poder de cura do Dimas, a gente vai falar sobre o princípio vital ou fluido vital. O que seria esse princípio vital? É o que dá vida aos seres orgânicos. Se a gente olhar uma pedra, por exemplo, ela é um ser inorgânico. Mas quando a gente olha uma planta, a planta cresce, a planta reproduz, os animais movimentam, têm instinto, reproduzem. Nós, seres humanos, temos o nosso livre-arbítrio, a gente tem a condição de raciocínio. Nós somos seres vivos, por quê? Porque nós temos células? Não somente. Nós temos um corpo material constituído de células, mas existe uma energia que mantém o funcionamento dessas células e dos nossos órgãos. Às vezes a gente pensa, a pessoa desencarnou porque o coração dela parou. Não foi o coração que parou a causa, foi a energia que chegava ao coração que cessou. E essa energia é o que a gente chama de fluido vital. Então, todos nós que estamos encarnados, com vida, animais, vegetais e nós seres humanos, nós somos dotados desse fluido vital. E fazendo um resumo sobre ele, ele é o que dá vida aos corpos. E essa carga de fluido vital, ela pode sofrer modificações durante a nossa existência, para mais ou para menos. O perfeito funcionamento dos órgãos poderia renová-lo, assim como também poderia sofrer um processo de deterioração em consequência de uma vida atormentada, moral ou emocionalmente. Então, nós não temos a mesma carga de fluido vital. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que perdem mais, tem pessoas que perdem menos, e como colocado aqui, também dependendo do tipo de vida moral e emocional que a pessoa desenvolve. E no Livro dos Espíritos, na questão 70, Kardec coloca uma nota. E resumindo essa nota, ele diz que a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres, ela varia de ser para ser. A quantidade de fluido vital se esgota. Então, quando nós desencarnamos, nós temos ali a diminuição desse fluido vital. E o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Então, quando nós vemos um passe, por exemplo, quando existe a imposição das mãos, a força do pensamento, ela manipula os fluidos e faz uma transmissão de fluidos para a pessoa. Então nós conseguimos transmitir fluidos uns aos outros pela nossa conversa, pelos nossos pensamentos, pelo nosso desejo. Então nós entendemos que o trabalho do médium de cura, como foi o caso de Dimas de Souza, nada mais é do que uma transmissão de fluido vital. Só os encarnados têm fluido vital. Às vezes a gente pede, que a espiritualidade nos ajude. A espiritualidade tem um princípio energético, fluido energético, fluido espiritual. Mas nós, enquanto encarnados, temos esse fluido que mantém os nossos órgãos em funcionamento e nós podemos trocar esse fluido uns aos outros, que seria esse fluido vital. E a base disso? Basta a gente analisar a trajetória de Jesus. Jesus é chamado porque Lázaro tinha desencarnado. E Jesus fala, Lázaro não desencarnou. Ele teve um fenômeno chamado, que a medicina hoje já explica, que é a catalepsia. Os órgãos estavam quase parados. O que Jesus faz na proximidade? Imaginemos um espírito como Jesus, o espírito mais nobre que passou pela terra. Qual que era a carga de fluidos que Jesus trazia? A proximidade de Jesus, o desejo, o pensamento junto a Lázaro, faz com que Lázaro levante. É a doação de fluidos que o livro A Gênese, de Kardec,
nos explica. O capítulo 14 da Gênesis é todo sobre essa questão de fluidos. E nós temos uma outra passagem, que também está aqui na Gênesis, ele explica sobre a não existência dos milagres. Ele tem a explicação de cada um dos possíveis milagres que não são na verdade. E é aquela passagem em que Jesus faz a multiplicação dos pães. Aquela multidão tinha uma fome, aquele conjunto de pessoas, vários pensamentos, o cansaço, a revolta, e eles começam ali a se agredir uns aos outros. Jesus chega próximo deles e começa a transmitir a sua passagem, a sua palavra. Ele multiplicava um outro tipo de pão, que era o pão espiritual. As pessoas não precisavam ali momentaneamente daquele pão material, porque Jesus transpunha os seus fluidos vitais para aquelas pessoas. Elas ficavam saciadas, não daquele pão material. Imagina que quando a gente tem fome, a gente quer comer alguma coisa, mas chega alguém perto da gente, um amigo, um conhecido, um familiar que a gente não vê, e ele vem com aquela alegria, a gente dá um abraço, a gente quer conversar. Quem lembra do pão? É a mesma coisa. Imaginemos a gente com fome, mas chega Jesus para passar uma orientação e com aquela carga energética. Seria também essa transmissão de fluidos. E a gente pode olhar isso no nosso dia a dia. A gente encontra uma pessoa, a gente dá um abraço verdadeiro, é transmissão de fluidos. A pessoa sorri para a gente e fala que bom te encontrar, é transmissão de fluidos. Às vezes a criança, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, a criança está doente. A mãe coloca no colo e o desejo dela é que aquela criança seja curada. E a criança melhora. Ou seja, a doação de fluido pelo pensamento de uma mãe. Existe um caso interessante. Existe uma equipe e essa equipe levava uma assistência material a algumas famílias. E chegando numa determinada casa, uma mulher estava muito deprimida, com o número de problemas que ela trazia consigo. Ela pega o pão que ela recebia, mas o olhar dela era entristecido. Apesar de todo esse trabalho ter ali uma equipe espiritual, um determinado integrante desse grupo segura na mão dela e modifica até a sua vibração e começa a transmitir para ela palavras de paz, palavras de conforto. Aquela mulher desaba um choro e dá um abraço naquela pessoa. Ela nem lembra do pão que estava na mão dela, mas ela lembrava dos fluidos que chegaram e levaram luz ao seu coração e força para ela vencer as etapas da vida. Então, a todo momento, nós estamos trocando esses fluidos. Mas por que a gente está falando de fluidos? Porque a gente vai falar sobre a desencarnação de Dimas. Como que ele desencarnou? André Luiz, quem já leu algum livro de André Luiz, sabe que ele a todo momento ele fica questionando as coisas, ele queria aprender como se fosse um repórter. E ele viu a condição do Dimas na hora do desencarne. E ele viu que o corpo espiritual, o corpo perispírito do Dimas estava lesado. A estrutura do estômago, do intestino, do fígado, estava bem comprometido, bem desgastado. E ele pensou assim, quando eu desencarnei eu estava do mesmo jeito. E André Luiz foi um suicida. E ele pensou, será que o Dimas é um suicida também? Será que ele desgastou o corpo igual eu? E ele faz aqui a pergunta, viveu ele toda a cota do tempo susceptível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Ou seja, o Dimas viveu todo o tempo que ele tinha que viver? Ou seja, ele usou o corpo para viver esse tempo, certo? E a resposta do instrutor foi, não. Respondeu o interpelado com firmeza, não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado. Mas a gente pensa, ele era um médium de cura, atendia as pessoas, amparava as pessoas na sua casa, viveu em função da caridade, e ele ainda não viveu o tempo necessário. E ele fala, considerei levianamente, terá sido como eu, um suicida? E a resposta do instrutor falou, não. Você foi suicida porque você abusou do álcool, você abusou do cigarro, você teve infecções sexualmente transmissíveis, você lesou o seu corpo pelos vícios. O Dimas teve uma vida muito difícil, 24 filhos, trabalhava incansavelmente, mal tinha tempo de leitura, atendia as pessoas exageradamente. Então ele desgastou o corpo físico dele no atendimento às pessoas e no trabalho material que ele precisava. Isso é também narrado em outras obras de André Luiz. É bom a gente fazer um estudo, porque quando a gente vê um caso que chama atenção, a gente busca outras obras para fazer a confirmação. O próprio André Luiz do Nosso Lar fala de ter desencarnado antes do tempo. E
e ter ficado no umbral por alguns anos. A Celina e o Otávio, no livro Os Mensageiros, tinham um programa a ser desenvolvido na tarefa mediúnica. Fugiram da tarefa, desencarnaram também antes do tempo. Júlio, Entre a Terra e o Céu, que suscitou no Rio Paraguai, também foi antes do tempo. Então, esses casos, todos eles narrados por André Luiz. E ele explica para André Luiz: pelas vigílias compulsórias, noites adentro, atenuou-lhe a resistência nervosa, pela inevitável irregularidade das refeições, não alimentava direito, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago, pelas perseguições gratuitas de que foi objeto. Imaginemos doutrina espírita numa cidade pequena como Lavras em 1920 e 1930. Quantas foram as perseguições? E ainda foi preso sem ter cometido nenhum crime. Gastou fosfato excessivamente. Quando fala fosfato, a gente vai ver, por exemplo, o nosso DNA, ele é feito de radical fosfato, açúcar e bases nitrogenadas, elemento precioso da constituição celular nosso. Pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre repercutiu. Então, ou seja, ele danificou muito a sua estrutura física, perispiritual, porque existe um comando entre as duas, por esses excessos que foram necessários. E também é dito que Dimas, embora dedicado à causa do bem, descuidara-se de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico. Por causa disso, ele tinha defesas pessoais, mas a residência, sem qualquer proteção, conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. Então, ou seja, a gente vai fazer um trabalho de caridade, uma ação social. Nós estamos ali protegidos, mas quando nós voltamos para casa, a nossa mente tem que continuar a repensar essa proteção. Nós temos que estar junto ali ao Evangelho. Eu não estou muito bem, eu vou precisar de um passe aqui na casa espírita. Eu tomo um passe. Mas se fora da casa espírita eu retorno às minhas atividades mais materialistas, às brigas, às ofensas, nós automaticamente perdemos essa energia novamente. Então, a importância do trabalho, ela é inegável. A assistência social, a caridade, qualquer que seja ela, a atenção com o outro, é fator importante para todos nós, mas que nós tenhamos a consciência diária disso em nossas vidas, principalmente no nosso lar, que é o nosso reduto, é o local onde nós vamos momentaneamente descansar o corpo, é o local de convívio, e é isso que Dimas falhou nesse ponto. Então é importante, para que a gente faça uma reflexão, o Evangelho em nossas vidas. O Evangelho não pode ser apenas uma teoria, um estudo. Às vezes a gente tem lá o Evangelho decorado, mas a prática dele, o conhecimento dele, a ciência dele no nosso espírito, nós às vezes deixamos de lado. Os passos, eles são importantes quanto necessários, mas que ele tenha, na verdade, um silêncio interior, que a gente sinta aquela energia e leve ela pelo nosso caminhar durante a nossa semana. A importância do sono, a importância da nossa alimentação, o cuidado dos nossos pensamentos e as nossas ações. E a gente busca uma outra fonte de Kardec para explicar isso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquilo. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pela falta que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer. Ou seja, precisamos ter esse cuidado espiritual, buscar esse progresso espiritual, mas o cuidado com o corpo é interessante. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E a bênção que é a caridade em nossas vidas. Quem é o maior beneficiado numa caridade? Qualquer que seja a ação, seja a caridade da palavra, da transmissão de pensamento, de uma prece, a doação de algo, que quando nós levamos isso a alguém, o sorriso da pessoa, a alegria, o bem que aquela pessoa vai sentir, ele passou primeiro por nós. Então nós somos o maior beneficiado. Quando nós fazemos aquela caridade para o outro enxergar, para o outro ver, isso não é caridade, mas aquela caridade silenciosa que ninguém sabe e que leva luz ao coração de outra pessoa, isso é a verdadeira prova do alimento da nossa alma. Tanto que Jesus fala: em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que o fizestes. Todos aqueles que estão ao nosso lado, e nós temos a condição de gerar algum auxílio que parte de nós devemos fazer. Às vezes a gente escuta muita coisa pelo contexto material, a gente escuta até palavras ofensivas àqueles que estão sem algum recurso, àqueles que às vezes passam fome,
Às vezes a pessoa está pedindo uma moedinha e a gente vai brigar porque a pessoa quer uma moedinha. Mas se a gente pensa pelo lado espiritual, a moedinha é um veículo. Às vezes aquele muito obrigado que a pessoa fala, ou aquele vai com Deus que a pessoa fala, aquilo é um fluido que chega para o nosso íntimo que a gente não consegue esquecer. Às vezes o sorriso de uma pessoa, que às vezes a gente julga que está ali pela rua, é o alimento do nosso dia, só que é o alimento espiritual. Então às vezes a gente julga e critica muito pela nossa visão puramente material, mas quando nós entendemos o processo espiritual, e que nós é que somos beneficiados pelo amor que nós podemos gerar, e que é a nossa obrigação aqui no planeta Terra, nós compreendemos melhor as palavras de Jesus. E outra dificuldade no seu desencarne, que é o segundo ponto, seria a esposa do Dimas. Dimas já estava muito ruim, essa imagem aí é do projeto Imagem, e Dimas estava ali, e ele diz que a esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa, que prendia o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Então André Luiz narra que Dimas já estava numa condição muito difícil, e já precisava ali passar pelo desencarne, já ia desligar os fios que unam. Só que a esposa mantinha um pensamento de apego tão forte a ele, que ele tinha como se fosse uma rede de fios cinzentos segurando o Dimas. O que foi necessário? Deram um passe no Dimas, deu aquela melhora, ele acordou, abriu os olhos e falou que estava muito bem, e que ela podia descansar lá no quarto, porque ela estava em vigília há muito tempo, e ela foi calma para o quarto descansar, que ele tinha melhorado. Foi aí que eles conseguiram tirar essa rede de fios sobre ele e desconectar os fios, para que pudesse fazer o desencarne. Isso nos leva a uma reflexão, o problema do apego e da dependência. Às vezes nós entendemos a nossa vida, o Divaldo fala muito isso, como um parque de diversões, a nossa família como um ponto primordial, nosso trabalho, nosso dia a dia, mas quando a gente enxerga pela doutrina espírita que tudo é transitório, o pai e a mãe são transitórios, os filhos são transitórios, a casa é transitória, a roupa é transitória, tudo isso passa. Quando a gente começa a entender isso na nossa vida e no nosso círculo de convivência, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis. Teoricamente é fácil, mas na prática é difícil, né? A gente entender que os nossos laços estão ali para o trabalho, para um processo evolutivo mútuo, mas que um dia nós vamos seguir caminhos diferentes. Nós temos que percorrer novas caminhadas e novos ajustes. E isso aqui já estava montado, e hoje de manhã, um trabalho abençoado com alguns amigos que a gente estava, a gente abriu o livro, né, Rafa? E saiu nesse título aí, ó, Fonte Viva, Autolibertação. Na mesma hora veio a mensagem para que a gente colocasse aqui. É de Emmanuel, e ele fala aqui: se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Nós chegamos a esse planeta sozinhos, nós vamos voltar sozinhos, e quanto menos apego nós tivermos, mais fácil é esse processo de retorno. É claro que a gente apega às pessoas, namorado, marido, esposa, filhos, mas a gente pode pensar, nas minhas encarnações passadas, quantos outros também que eu já convivi e que talvez estão encarnados em outros lugares ou estão desencarnados aqui. Então essa é a ideia dessa família universal, que ainda é difícil para a gente, porque nós somos espíritos ainda pequenos, de provas e expiações, mas entender que nós temos uma tarefa individual, temos que amar uns aos outros, temos que zelar pelos nossos pais, a educação e respeito pela esposa, pelo marido, pelos nossos companheiros e companheiras, mas a gente entender que tudo isso é momentâneo e que a gente precisa pensar no nosso crescimento e no crescimento deles. E para a nossa reflexão final, trouxemos aqui uma frase de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, que é o capítulo 3. Ele, quem gosta de um processo mais filosófico, vale a pena estudar Leon Denis.
ele é muito filosófico, ele faz várias análises, bem baseado no Livro dos Espíritos. E ele fala que é da consciência das almas superiores, dos seus pensamentos, dos seus trabalhos, dos seus exemplos, dos seus sacrifícios, que brotam a luz mais intensa e mais nova ideal, que podem guiar a humanidade no seu caminho. Ou seja, quanto mais conscientes nós somos da vida espiritual, que nós somos espíritos e que nós estamos aqui na carne momentaneamente, melhor nós podemos estar fazendo. Quando nós entendemos que a nossa estadia aqui é um estágio, e esse estágio é o desenvolvimento de um trabalho, é o melhor que nós podemos estar fazendo. E para que a gente faça a reflexão final, nós buscamos aí a busca da nossa consciência. Quem nós somos? Assim como Dimas também teve a consciência da sua mediunidade, da sua tarefa, qual a nossa consciência? Quem nós somos? Somos espíritos com planejamento. Temos coisas imensas para desenvolver. Às vezes a gente se sente para baixo, se sente triste, mas existe um planejamento dos nossos objetivos aqui. E o Espírito Meimei, ela tem um texto que chama do Reino das Virtudes, que é do Senhor que queria construir um castelo no vilarejo. E ele chama os principais profissionais, os arquitetos, os engenheiros, os jardineiros, e constrói um castelo gigante. E no dia da inauguração, todo o vilarejo foi convidado. Só que na hora da inauguração, ninguém enxergava o castelo, porque ficou escuro e eles esqueceram de fazer a tomada elétrica. Passou alguém no meio da multidão, um silêncio, ligou a tomada elétrica e fez uma luz. Diz que o nome era chamado de humildade, a pessoa que fez a ligação. Aí a gente pensa, quem é o castelo? É a nossa vida, é o nosso dia a dia. O fluido vital que nós recebemos é para operar aquele planejamento que nós trouxemos do plano espiritual. É o exercício do bem, é o ajuste da paciência, é a caridade àqueles que estão ao nosso lado. Só que se nós gastamos o nosso fluido material, o nosso fluido espiritual, apenas com as questões materiais, esse fluido vai tendendo a acabar. Se a gente gasta o nosso fluido espiritual apenas com brigas, com desavenças, com transtornos, a gente vai reduzindo essa carga energética nossa, como se fosse um carro, que a gente coloca uma gasolina para fazer uma viagem e a gente deixa ele ligado, funcionando e parado, que emana aquela gasolina. Então que nós possamos entender que nós somos esse castelo, temos um combustível para o nosso desenvolvimento da vida, mas o principal é fazer luz nesse castelo, que nós possamos então utilizar esse fluido que nós recebemos de Deus, essa energia que movimenta o nosso corpo, os nossos órgãos, que movimenta as nossas mãos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, para ser luz no caminho. Que nós possamos então retornar aos nossos lares, sabendo que ao sair desse corredor, todos nós trazemos uma luz que fala dentro de nós. E essa luz vai chegar na nossa casa, vai estar no nosso convívio social, no nosso trabalho, e nós vamos nos sentir úteis, nós vamos nos sentir valorizados, entendendo que somos filhos de Deus, que estamos nesse estágio enquanto encarnados para ser luz e, acima de tudo, levar a luz e receber luz. Que possamos então agora finalizar, rogando que a espiritualidade esteja conosco e que Jesus nos abençoe.